Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar estudando a lógica matemática. Na aula passada a gente viu a técnica de prova por redução absurdo, na anterior ainda a gente falou das contrapositivas e a ideia da aula de hoje é a gente fazer mais um exemplo sobre provas por redução absurdo e formalizar esse assunto também, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Prove que o elemento neutro da adição é único. Bom, a gente já conhece esse cara, né? O elemento neutro da adição é o zero. A gente sabe que qualquer número, quando a gente adiciona zero, né, a gente não altera ele. Agora, como é que a gente prova que só existe o zero como elemento neutro da adição? Sempre que eu quero provar unicidade nos teoremas, tá? Por exemplo, isso aqui é um teorema que envolve unicidade, né? A prova por redução ao absurdo é uma boa tentativa. Então, como é que a gente usa esse conceito ao nosso favor aqui? Vamos lá. Vamos supor inicialmente que, além do zero, a gente tenha um outro elemento neutro da adição. Tá? Como é que eu vou escrever esses caras aqui? Então, vamos lá. Mais ou menos assim. Então, a gente vai fazer aqui a prova por redução ao absurdo, né? Vamos supor que existam dois. Então, um deles eu vou chamar de zero, que é o que a gente já conhece. Suponha que zero. Agora, como é que eu chamo um outro elemento neutro da adição? Eu vou chamar assim, ó, zero com uma barrinha em cima, ok? Então, suponha que esses dois números sejam elementos neutros da adição. E uma coisa importante a gente assumir nesse momento é que eles são diferentes, né? Bom, se eles são elementos neutros da adição, o que a gente pode dizer? Bom, vamos pensar num número x qualquer. Se eu pego x e adiciono zero, o resultado não muda, né? O x continua igual ao x. Agora, o zero barra também é um elemento neutro da adição. Então, x mais o zero barra é igual a x também. Ok? Bom, até aqui está tudo tranquilo, né? São elementos neutros da adição. Agora, eu te pergunto, se x é x mais zero e x é x mais zero barra, eu não posso dizer que isso é igual a isso? Bom, posso dizer, né? Então, x mais zero barra é igual a x mais zero, né? E repara só, eu posso pegar essa igualdade aqui e subtrair x dos dois lados. Ou seja, zero é igual a zero barra. Então, olha que coisa esquisita. A gente supôs que o zero era diferente do zero barra e a gente concluiu aqui no final que o zero é igual a zero barra. Onde é que está o nosso erro aqui? Né? Não é nas contas. Tá? O erro está em acreditar que a gente pode ter dois elementos neutros de adição distintos. Né? Então, com isso, a gente prova que o elemento neutro da adição é único. Bom, eu quero deixar para casa vocês tentarem resolver o mesmo teorema, só que pensando no elemento neutro da multiplicação. Prova para mim que o elemento neutro da multiplicação é único, tá bom? Bom, agora vamos formalizar aqui de uma maneira bem legal como é que é o que significa a prova por redução ao absurdo e fazer um último exemplo aí um pouco mais com cuidado. Bom, vamos analisar aqui rapidamente o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo uma prova por redução ao absurdo. A gente viu há algumas aulas atrás que quando a gente diz A implica B e não B implica não A, a gente está dizendo coisas equivalentes.
ok? A gente diz que isso é a contrapositiva disso e vice-versa, tá bom? Então, o que a gente está fazendo nessa prova por redução absurda? A gente quer provar que A implica B, tá? Só que o que a gente verifica? Que é impossível A e não B ocorrerem simultaneamente. Agora, por que é impossível A e não B ocorrerem simultaneamente? Porque sempre que não B ocorre, o que vai acontecer para a gente, né, é o não A. O que vai ocorrer para a gente aqui é o não A. Então, como é que ocorre A e não B simultaneamente, se quando eu tenho não B, eu tenho não A? Né? Eu não posso ter A e não A ao mesmo tempo. Tá muito confuso? Muita letra aí? Vamos então lembrar de um exemplo que a gente fez? A gente viu algumas aulas também que se um triângulo é escaleno, então nenhuma bissetriz é uma altura. Tá lembrado desse exemplo? Caso você não se lembre, volta algumas aulinhas aí que vocês vão ver. Então, o que é a tal da prova por absurdo? Aqui está a minha proposição A e aqui está o B. A gente quer provar que A implica B. E como é que a gente fez isso na prova por redução absurda? A gente viu que era impossível A e não B ocorrer ao mesmo tempo. Ou seja, é impossível ter um triângulo escaleno e eu ter bissetriz igual a altura ao mesmo tempo. Certo? Agora, por que isso é impossível? Porque sempre que a bissetriz é uma altura, o nosso triângulo era no mínimo isósceles. Estamos lembrados disso? Então é isso que é a prova por redução absurda. Agora, vamos se atentar a esse detalhe aqui para fazer um exemplo que é um exemplo bem legal, tá? Esse exemplo aqui já é bem mais desafiador do que os que a gente já fez. Prove que raiz de 2 é irracional. Bom, lembrando rapidamente aqui que é um número irracional, o que é um número racional. Tá? Um número é racional quando ele pode ser escrito na forma de uma fração de 2 inteiros. Tá? E quem são os racionais? Bom, são todos os números inteiros. Tá? Afinal de contas, todo número inteiro pode ser escrito como ele sobre 1. Toda dízima periódica também é um número racional. E todos os decimais com um número finito de casas decimais. Né? Então, são basicamente esses 3 números que são os racionais. Todos os outros são irracionais. Pensando, é claro, nos números reais. Né? Não estou aqui pensando em números complexos. Tá? Então, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, a gente já sabe, caso a gente já conheça um pouco de conjuntos, que eles são irracionais. Agora, como é que eu provo que raiz de 2 é irracional? Bom, vamos tentar seguir à risca, né, o que é uma prova por redução absurda. Vamos primeiro escrever isso daqui na forma do 100, então. Tá? Como é que eu escrevo isso aqui na forma do 100, então? Vou escrever assim, ó. Vê o que você acha. Bom, se o x é a raiz quadrada de 2, então esse x não é racional. Tá legal? Lembrando mais uma vez aqui que eu estou pensando só nos números reais. Tá bom? Então, se eu não sou racional, eu só posso ser irracional. Ok? Então, o que é a prova por redução absurda? Mais uma vez, a gente vai supor que isso ocorre e isso daqui não ocorre. Ou seja, x é raiz de 2 e ele é racional. Então, vamos fazer isso daqui. Suponha que x igual a raiz de 2. Aqui eu estou supondo que A é verdadeiro, e agora eu vou supor que B não é verdadeiro. Beleza? Bom, se o número é racional, vou continuar aqui em cima. Eu vou escrever ele como uma fração. P sobre Q. Tá? E enfatizando aqui que esses números P e Q são inteiros. Né? Claro que o Q não pode ser 0, né? Por isso que eu coloquei o asterisco aqui. Tá?
Agora, gente, eu vou colocar uma condição extra aqui, que o MDC de P e Q é 1. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? É que essa fração está na forma irredutível. Tá? Por exemplo, se fosse 7 sobre 14, é claro que eu poderia escrever como 1 sobre 2. Né? Se fosse 4/6, eu poderia escrever como 2/3. Né? Eu vou escrever na forma irredutível. Tá? E sempre que eu estou numa forma irredutível, eu tenho o MDC do numerador com o denominador dando 1. Ok? Bom, então vamos lá. X é raiz de 2 e o x é P sobre Q. Então, o que a gente vai poder concluir com isso? O que seria x ao quadrado? Bom, se eu olhar para essa expressão aqui, x ao quadrado é P ao quadrado sobre Q ao quadrado. Agora, e se eu olhar para essa expressão aqui? X ao quadrado vai ser igual a 2, né? E se P ao quadrado sobre Q ao quadrado é igual a 2, se eu multiplicar os dois lados por Q ao quadrado aqui, vou dizer que P ao quadrado é 2Q ao quadrado. Vou escrever mais embaixo aqui. Agora, repara bem no que está escrito aqui. P ao quadrado é 2 vezes Q ao quadrado, ou seja, 2 divide P ao quadrado. Posso acreditar então que o P ao quadrado é par, correto? E se P ao quadrado é par, eu também posso concluir que P é par. Porque a gente já viu também nas aulas passadas que um número ímpar vezes um número ímpar sempre vai ser um número ímpar. Né? Então, par vezes par é par. Né? A gente também provou isso, né? Estava bem provadinho. Então, não vou provar isso agora, tá? Vou pressupor que a gente já provou e que a gente já aceita isso numa boa. E se o P é par, eu vou escrever o P como 2 vezes K. E aí, o que eu vou fazer? Se P ao quadrado é 2Q ao quadrado, então 2Q ao quadrado é igual a 2K ao quadrado. Então aqui, ó, 2Q ao quadrado, isso daqui, é igual a P, que é 2K ao quadrado, e se eu fizer essa continha aqui, vai ficar 4K ao quadrado. Agora, se 2Q ao quadrado é 4K ao quadrado, divide para mim os dois lados aqui por 2. Então vai ficar Q ao quadrado igual a 2K ao quadrado. Agora, vê se você concorda comigo. Se Q ao quadrado é 2K ao quadrado, isso quer dizer que Q ao quadrado é par. E se Q ao quadrado é par, o Q também é par. Falamos bastante, né? Agora, aqui que ocorre o absurdo. Por que aqui ocorre o absurdo? Porque a gente concluiu que P é par e que Q também é par. Por exemplo, 2 e 4, 2 e 6, 4 e 8, 10 e 20. Agora, como é que dois números pares vão ter MDC igual a 1? Bom, se eles são pares, a gente sabe que o 2 divide os dois. Então, um divisor comum deles já é o 2. Então, não tem como ser 1, né? O maior desses divisores. Então, aqui está o absurdo, né? Se aqui eu encontrei meu absurdo, onde é que está o meu erro? Né? Mais uma vez, não foi nenhuma conta. Né? As contas a gente fez com bastante atenção aqui. Então, o nosso absurdo é a gente supor isso daqui, né? Como é que o x pode ser P sobre Q, com P e Q inteiros, e MDC valendo 1? Não tem como isso acontecer. Né?
A gente sabe que a gente sempre pode escrever o x como uma fração irredutível, né? Então, teoricamente, isso sempre poderia ser possível, né? Só que a gente está vendo que isso é uma conclusão absurda, né? Ou seja, x não é racional. Nesse caso, irracional. Então está provado, tá? O símbolo que a gente usa em provas por absurdo, esse daqui, tá? De vez em quando vocês podem encontrar isso aqui nos livros, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente continua. Até lá.